Maranata! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Bíblia Decifrada. O meu nome, para quem não me conhece, é Afonso. E hoje nós vamos responder mais uma mentira que falam sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E hoje, nós como começamos a responder duas perguntas, em uma só, hoje também nós vamos responder mais de uma pergunta. Então, a primeira mentira que iremos responder aqui é a mentira que falam sobre nós acreditarmos que Cristo ele foi criado, ele não é Deus, ele é uma criatura, ele é um anjo, ele é uma criatura. E nós não cremos dessa forma, ok? Eles falam isso muitas vezes por causa que nós dizemos e acreditamos que Cristo se revela na palavra de Deus de várias formas. Ele se revela, por exemplo, no Antigo Testamento, como o anjo do Senhor. E ele também se revela também como Miguel, o grande príncipe, ok? O arcanjo Miguel. Então, como nós acreditamos nisso, muitas pessoas dizem uma falácia, distorcendo o que a gente fala sobre Jesus Cristo, que nós cremos sim que Jesus é Deus, que Jesus ele é a segunda pessoa da Trindade, e ele é eterno, ele não foi criado, mas ele se revela a nós como de várias formas, na verdade, como o anjo do Senhor, como Miguel, o Emanuel, o Deus conosco. Se ele se fez carne e habitou no meio de nós, porque ele não pode habitar também ser um com os anjos, ok? E isso não diminui o fato dele ser Deus. Isso não diminui o fato dele ser divino e dele ser eterno. Nós não falamos que ele não é eterno, que ele é uma criatura, que ele é apenas um anjo criado por Deus. Não é isso que nós afirmamos. Isso é uma grande mentira que falam. E eu já gravei uma série de vídeos falando sobre isso. No caso, eu gravei 2 vídeos e o segundo vídeo eu dividi em 3 partes. E essa playlist que eu falo sobre esse assunto, de Miguel ser Jesus, eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem, ok? Muito bem. A segunda mentira que iremos responder aqui é em relação à expiação de Cristo na cruz do Calvário. Bem, eles falam que nós negamos que a expiação foi completa com a morte de Cristo na cruz. Isso é uma grande mentira, pois existe uma coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça. Uma coisa é você pagar o preço do pecado, outra coisa é você fazer a cerimônia da expiação. O que é isso? Cristo ele expiou o nosso pecado, ele pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário, ok? Completamente. Porém, ele precisa fazer o quê? Levar os méritos, que ele obteve aqui na terra, vivendo da maneira certa, sem pecar, morrendo, mesmo sem pecado, pagando o preço do pecado, mesmo sem merecer, ressuscitou e levou para Deus ali, assim como o sacerdote levava os pecados para dentro do santuário, o sangue para dentro do santuário, assim também Cristo ele foi para o santuário celestial e lá está intercedendo por nós, ok? Então, nós temos que entender isso. Na palavra fala, você está vendo o texto aí na frente, que fala que Cristo ele é nosso sumo sacerdote, E na palavra também fala, você pode ver outro texto aí, que Cristo ele intercede por nós. Jesus Cristo ele se assentou à destra de Deus Pai, mas ele tem a sua função como sumo sacerdote, assim como as cerimônias aconteciam no passado para representar o que iria acontecer no futuro, como uma tipologia, Aí são as festas que também apontavam para o Messias que iria vir e também apontavam para o ministério do Messias, o ministério de Cristo. Então, nós entendemos que Cristo ele pagou sim o preço do pecado na cruz. Porém, para saber aqueles que realmente foram fiéis a Deus, de verdade,
e vão ser salvos, precisa Cristo levar e apresentar esses méritos diante de Deus Pai, diante de todo o universo, para que todos vejam que ele foi justo e salvou aqueles que aceitaram de verdade o seu sacrifício na cruz. Ele não precisava dar satisfação, mas ele faz isso justamente para que não haja dúvidas em relação ao seu caráter. Isso não quer dizer que a morte de Cristo na cruz foi insuficiente, não. Ali foi suficiente para pagar todo o preço do pecado. Foi pago na cruz. Todo o preço do pecado. Agora, quem vai aceitar e quem não vai aceitar, essa é a questão. Porque se eu aceito e a outra pessoa não aceita, lá no céu precisa saber quem aceitou e quem não aceitou. É exatamente por isso que acontece o juízo investigativo. É justamente para mostrar aqueles que aceitaram a Cristo, eles vão ser salvos pelos méritos que Cristo ofereceu na cruz do Calvário. Tá vendo como é completo? Então, ele aplica esses méritos para salvar aqueles que aceitaram no juízo investigativo. É exatamente isso que nós ensinamos. Nós não ensinamos que Cristo morreu na cruz e a morte dele foi insuficiente para pagar o preço do pecado. Claro que não. Nós não ensinamos isso. Então é mais uma falácia, mais uma mentira que contam sobre a nossa igreja, infelizmente. Ok? Então, gente, é isso. Que Deus abençoe a todos. Espero que tenham entendido esse tema, esse assunto. Ele é bem mais amplo, ok? Eu espero que vocês possam investigar, estudar mais esse assunto. Inclusive, eu vou deixar um link na descrição aqui de uma playlist do pastor Eleazar Dominic, do canal Fala Sério Pastor. Ele fez uma playlist explicando só sobre o juízo investigativo e o motivo de existir um juízo investigativo, ok? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Continuem no estudo da Palavra de Deus, ok? Então, lembrem-se sempre que está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará.